fica com a tua Bíblia aberta, 1 Crônicas 29, que eu queria fazer uma rápida análise do contexto do livro de Crônicas. O que significa o livro de Crônicas? Não é? Do que trata esse livro? O livro de Crônicas, gente, nada mais é do que a história do povo do Senhor, desde o tempo de Adão, história do povo de Israel, até a época do rei Ciro da Pérsia. Esdras, Neemias, inclusive, alguns teólogos, não se sabe de fato com certeza quem é o autor do livro de Crônicas. Uma história dita, né? As crônicas de Nárnia, mas atribui-se muito a Esdras. E as crônicas, elas foram escritas para trazer à memória do povo de Israel a sua história. Por quê? Vamos lembrar aqui o contexto de Esdras, qual é? Vamos lembrar aqui, gente, rapidamente. Vamos lembrar aqui rapidamente um pouco da história de Israel, vamos lá? Primeiro a gente tem Adão, depois Eva, depois Noé, vai prestando atenção, tá? Depois Abraão, Isaac, Jacó, aí vem José vai para o Egito, vira governador, os faraós subsequentes se esquecem de José, escravizam o povo de Israel, aparece quem para libertar o povo de Israel? Quem que aparece? O grande Moisés. Moisés então aparece, e aí a gente vê a história do Êxodo, e Crônicas vai relatando tudo isso. E a gente vê a história do Êxodo, depois a gente vê a conquista de Israel, né? Por quem, gente? Por Josué, e depois de Josué a gente vê Israel sendo governado por quem? Por juízes, tá? Então preste atenção aqui, Abraão, José, Moisés, né? Josué, que entra na terra, e aí depois de Josué, juízes. Depois dos juízes a gente vê que Israel escolhe o quê? Um rei, deseja um rei. Israel não estava mais satisfeito com o reinado, né? Eu estou usando aspas aqui, traduzindo o sentimento do povo de Israel. Israel não queria mais ser governado pelo rei Jeová, tá? Porque os juízes governavam Israel, e o rei de Israel era quem? Jeová. Só que Israel disse, olha, é bacana, Deus é o nosso rei e tal, mas nós queremos um rei aqui na terra. Queremos um rei sobre nós. Então a gente vê a escolha de Saul. Depois de Saul vem quem? Davi. Depois de Davi vem quem? Vamos lá, gente? Salomão. E depois de Salomão o que acontece? Israel se divide. Reino do norte, Israel, Samaria. Reino do sul, Judá, Jerusalém. E o fato é que quando Israel se divide, norte e sul, em virtude do afastamento do povo de Deus, principalmente o reino do norte, que não teve nenhum rei que adorasse a Deus, todos foram ímpios, todos flertaram com deuses de povos estrangeiros, em virtude disso. E é preciso enxergar a história, gente, com muita responsabilidade. Deus entregou Israel na mão dos assírios. Aí você pode olhar e dizer, mas rapaz, está vendo como o Deus do Antigo Testamento é cruel? Entregou o povo nas mãos dos assírios, e os assírios arregaçaram, acabaram com Israel do norte. Aí eu pergunto a você, por que os assírios destruíram? Porque Deus pune, pastor, porque Deus ele pune, desobedeceu é chibata. Israel do norte fez uma escolha, não ter Deus como seu protetor. Entenda, o que a gente vê, aí é uma questão de linguagem, como castigo, é nada mais nada menos do que a ausência e o afastamento de Deus da nossa vida. E quando Deus se afasta e se ausenta da nossa vida, o que prevalece? O que prevalece? O mal.
Se você deixa de orar, se você deixa de jejuar, se você deixa de buscar a Deus, se você deixa de vir à igreja, se você deixa de obedecer, você está dando um recado claro: eu não quero a cruz, eu não quero Jesus, eu não quero a Bíblia. Então tá, Satanás diz: vem neném, tu é meu. Porque no reino espiritual, ou você pertence a Deus, Jesus Cristo e o seu reino, ou você pertence a Satanás e a sua legião de anjos demoníacos. É isso que a Bíblia nos ensina. Não tem um meio termo, não tem um em cima do muro. Ou você está sob a proteção de Jeová, do sangue de Jesus Cristo no Calvário, vivendo no seu reino, as leis do seu reino, ou você escolhe vir para o lado de cá, ainda que você não queira. Porque quando você renuncia, desobedece o reino de Deus, automaticamente no reino espiritual, você está dando um passo e abrindo brecha para Satanás se andar na tua vida. Aí vem dizer que a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. A culpa é nossa, a culpa é minha. Que não quis Deus como seu Senhor. Israel escolheu outros deuses, outros intermediadores, santo, o que quer que seja que você chame aí. E o fato é que o reino do norte foi destruído pelos assírios e o do sul foi destruído pelos babilônios. E é nesse contexto que o cronista, que o autor escreve Crônicas. Porque Israel estava do sul, estava destruída. Rapaz, você passar... Sabe o que foi que os babilônios fizeram, gente? Assim que eles invadiram o reino do sul, eles destruíram o templo. Aí minha esposa até eu estava no carro perguntando a mim: mas por que destruir o templo? Que coisa horrorosa, para que isso? Porque o templo representava a identidade daquele povo. Então quando uma nação invadia a outra, a primeira coisa que ela fazia era destruir a identidade do povo. É assim, ei, deixa eu dizer um segredinho para vocês aqui. Quando Satanás, ele começa a ter legalidade na nossa vida, a primeira coisa que ele começa a fazer é, sabe o quê? Destruir a nossa identidade. Aí a gente começa, por isso, observe, prostituição, bebedeira, andando com quem não presta, você começa a viver espiritualmente na sarjeta. Pode ter o dinheiro do mundo todinho, mas vive no tarja preta, porque não tem paz. Não tem paz. Você pode ser um bilionário, mas não tem paz. Você pode ser o dono do mundo, mas o rei do mundo não, se não tiver no seu coração, você é a criatura mais pobre da face da terra. O fato é que Nabucodonosor, quando invadiu Israel, destruiu o templo, acabou com tudo e pegou os melhores de Israel e levou para a Babilônia. Daniel foi no meio dessa turma. Então, Crônicas é uma tentativa de trazer a memória do povo de Israel, que estava com a identidade desfalecida. Rapaz, Nabucodonosor, até o nome mudou. O nome. Os judeus perderam os seus nomes. Então começaram a falar sobre as coisas históricas que haviam acontecido. Gente, é muito importante nossas raízes históricas. Elas nos conectam à tradição da missão de Deus, nos proporcionam um senso de continuidade. É importante a gente saber a nossa história, de onde a gente vem. Um senso de continuidade. Nos lembra a sabedoria acumulada ao longo dos séculos. Ora, se deu errado na vida de Davi, se deu errado na vida de Moisés, o que deu certo na vida de Moisés? O que deu certo na vida de José? O que deu errado na vida de Josué? O que deu certo na vida de Josué? Por que eu vou repetir as coisas erradas? Por quê? A história nos mostra, a história da nossa identidade cristã, nos lembra sobre essa sabedoria acumulada, fortalece a nossa identidade. Eu pertenço a um povo, nós pertencemos a um povo, amém, gente?
Nós pertencemos a um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, numa aliança eterna. A história mostra que ainda que o seu povo desobedecesse, caísse, se voltasse contra Deus, o seu amor e a sua misericórdia constantemente estava em ação para resgatar e restaurar aquele povo. O mesmo Deus que agiu na história, no passado, é o mesmo Deus que atua hoje e que atuará por toda a eternidade. Eu posso ouvir um amém? A importância das raízes históricas nos motiva a perseverar diante das dificuldades. Fortalece o nosso alicerce teológico. E aí o contexto aqui de Crônicas, da primeira Crônicas 29, é a construção do templo. E nós vamos aprender princípios, gente, verso a verso, maravilhosos, sobre a construção do templo. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios. E aí Israel ficou cativa. Vão lembrar, a historinha que eu contei rápida para vocês. Israel ficou cativa. Quando volta, vamos reconstruir o templo. O povo não tinha mais ânimo para reconstruir o templo. O povo não tinha mais ânimo para adorar o Senhor, porque Nabucodonosor tinha destruído com a vida deles. Escute o que eu estou dizendo. Talvez algumas pessoas estão me ouvindo aqui frias espiritualmente, insensíveis espiritualmente, desligadas espiritualmente. Já não se veem com propósito, com sentido, apenas estão cumprindo uma agenda e uma religião e vêm para esse culto. E o objetivo do Espírito Santo hoje aqui é aquecer os nossos corações e dizer que nós fazemos parte de uma história bela que não se concluiu, mas está se consumando até a volta de Cristo Jesus. Essa história não foi concluída. Nós fazemos parte, gente, de uma história extraordinária, da redenção e da restauração da humanidade. Você sabe o que é isso? Eu e você, nós fazemos parte de uma narrativa extraordinária, que é o fato de Deus escolher um povo para habitar com Ele por toda a eternidade. Rapaz, você já parou para pensar o que é isso? Hoje eu estava conversando com o Carol sobre isso. Meu amor, como é que vem isso na sua mente? A Bíblia fala de mansões celestiais. Escute. A Bíblia fala de galardão. A Bíblia fala, Jesus disse, não acumule tesouro nessa terra, mas aonde? Mas aonde? Significa que lá vai ter riqueza, lá vai ter a verdadeira riqueza. Não sei o que é. Só sei que na visão de João era muito diamante, muito ouro, muita coisa extraordinária, que ele não conseguia nem relatar direito ali em Apocalipse. Eu acho que é por isso que Jesus veio à Terra, como ele veio, de maneira simples, humilde. É aquela história mesmo quando você vindo de um palacete para Pocilga, e você chega na Pocilga e vê que os porquinhos estão achando que aquela pocilga é a melhor coisa do mundo. Quem alcançou o que eu disse aqui diz amém. Vou repetir, talvez alguém não tenha alcançado. Jesus veio da glória do Pai. De onde Ele veio é para onde nós vamos, amém? De onde Ele veio é a nossa morada, é a morada com Ele. Ele sabe o que tem lá, Ele sabe como é lá, Ele sabe o que representa a glória, o poder, a majestade, a riqueza. Então Ele se faz homem e Ele vem para a pocilga. O que é a pocilga? Isso aqui. E Ele olha, aí vê todo mundo se achando, os porquinhos tudo achando uma maravilha. Olha como é linda meu palácio, olha como é lindo. E os porquinhos, rapaz, Jesus olhando, disse, olha mesmo. Então tudo achou, pelo amor de Deus. Abram os olhos. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, para mim viver é Cristo, morrer é... Rapaz, Paulo tinha tanta convicção, até porque eu acho que ele teve visão sobre isso. Lá em 1 Coríntios ele fala do primeiro céu, segundo, terceiro, as visões extraordinárias que ele teve. Eu acho que depois que Paulo teve as visões extraordinárias,
Ele disse: vixe, como isso aqui é sem futuro, homem. É sério. Vixe, como, meu Deus do céu. Por isso que ele diz mesmo: para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro, porque eu quero estar no lugar para o qual eu fui chamado para estar por toda a eternidade. Posso ouvir um glória a Deus? E tem tanta gente que está achando que o céu é aqui. Não está nem aí para o evangelho, não está nem aí para testemunho, não está nem aí para nada. O fato é que a gente vê aqui Davi, um homem poderoso, um homem bilionário. Eu não sei se Davi chegava a ser trilhardário, mas a gente vai ver o tamanho da doação que ele fez para a construção do templo. Vamos começar a leitura? Então o cronista está trazendo a memória do povo que estava desesperançado, do povo que estava cansado, do povo que não acreditava mais. Ei, deixa eu lembrar uma coisa para vocês, como foi a construção desse templo. Ei, deixa eu mostrar para vocês aqui o poder que há na história que Deus tem para cada um de nós. Ei, não acabou. Fala para o irmão que está do teu lado: ei, não acabou. Não acabou. Se nós estamos vivos é porque Deus tem propósito para cumprir através das nossas vidas. Então vamos lá, verso 1, vamos lá, vamos embora. Depois o rei Davi disse a toda a assembleia. Aí a gente vai ver agora aqui como foi que houve a construção do templo. Aí ele diz: Deus escolheu o meu filho, quem, gente? Salomão, ainda jovem e inexperiente. A tarefa é grande, pois este palácio não é para homens, mas para quem, gente? Mas para o Senhor Deus. Aqui uma coisa me chama a atenção muito grande. Em virtude do pecado de adultério de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém, gente? Isso não tem dúvida. Só que Davi cometeu um erro muito grave, no adultério, na mentira, e, enfim, aquilo foi um problema na vida dele. Deus olhou para ele e disse: vocês vão construir um templo para mim, mas não vai ser através de você, Davi. E você nem um templo vai ver construído. Moisés do mesmo jeito. Moisés era aquele que conversava com Deus face a face. Moisés, o grande profeta. Só que tem uma parada que Moisés se chateia, quebra um cajado, Deus olha e diz: por causa da tua arrogância, da tua prepotência, é o seguinte, eu vou te colocar aqui no monte, olha a terra, olha. Aí Moisés olhou a terra, tá, viu? Tu não vai entrar, quem vai entrar é Josué. E aí, escuta, talvez tem gente que está me ouvindo, isso aqui é uma fuleiragem, isso aqui é um castigo absurdo com Davizão. Você que está pensando assim, fala o seguinte: na glória, vai questionar Jeová, vai, porque ele entendeu isso. Mas o fato é que Davizão, o que recebeu a penalidade, está pensando que ele ficou com raiva de Deus, está pensando que ele se chateou com Deus, está pensando que ele fez mimimi com Deus, não vou mais falar com Jeová não, vou mais orar não. Gente, às vezes eu escuto isso: olha pastor, estou chateado com Jeová, viu? Estou chateado com Deus pelo que está acontecendo na minha vida. Aí eu digo assim: e eu estou com pena de você. Davi, ao invés de ficar de mimimi com a decisão que Deus tinha tomado para a vida dele, ele decidiu, sabe o quê? Já que eu não vou construir o templo, nem vou sequer participar da obra, eu vou fazer olha o que é um homem segundo o coração de Deus. Eu vou fazer o máximo que eu posso para agradar o meu Senhor. Eita, que isso é poderoso. E eu vou mostrar para você que isso é uma característica constante em homens de Deus, que não se utilizam de vingança, nem para com Deus. Já que Deus não está me abençoando no ministério, vou tocar meia boca. Já que Deus, pastor, não está me dando cartaz, vou diminuir o dízimo. Já que fulano está vou lererê. Não é não?
Barganha, né não? Troca para atacar pastor, para atacar líder de conexão, para atacar líder de louvor, não é não? Não é assim, não é? Ou ele vai ver, não é não? Ele vai ver, eu vou sair daqui, o dízimo vai cair pela metade. José, perseguido, vendido, maltratado, e a Bíblia diz que em todo momento ele era excelente naquilo que ele fazia. Davi foi excluído por Deus. Entenda, Davi poderia ter construído o templo, Deus podia ter dado essa graça para ele, essa bênção. Mas em virtude do pecado dele, da gravidade do pecado, Deus disse: você não vai construir. E ele disse: então o que eu posso fazer, Senhor, de melhor? Eu vou dar tudo o que eu tenho da minha riqueza pessoal para a construção desse templo, que eu nem vou ver. Olha que... Estão entendendo porque esse homem tem um coração segundo o de Deus? Ele podia dizer: já que eu não vou construir o templo, já que eu não vou ver o templo, que se exploda, eu vou pegar meu dinheiro e vou fazer o que eu quiser. Vou dar para um reino, outro, vou fazer uma doação para o Egito, vou fazer uma doação, sei lá, para a Pérsia, ou para outro país. Não. Eu vou fazer o que de melhor está ao meu alcance, porque essa obra não é para homens, essa obra é para Deus. Meu filho, ainda que você seja perseguido, ainda que você seja maltratado, ainda que você seja excluído, ainda que você seja injustiçado, não esqueça nunca desse princípio milenar, como alguns têm gostado de chamar por aí em pregação. Nunca esqueça, dê o melhor que você tem na oportunidade que você tiver de abençoar os outros, para a glória de Deus. Amém, irmão? É fácil sim ou não? É fácil sim ou não? Não, mas princípio você obedece. Você não faz análise de valor. Princípio você... Repita comigo. Princípio se obedece e não se faz análise de valor. Verso 2. Com todo empenho preparei materiais para o templo do meu Deus. Olha que coisa linda. Ele podia dizer para o templo de Deus, mas para demonstrar que ele não tinha nenhum tipo de chateação com a decisão que Deus tinha dado em relação a ele, ele chama Deus o tempo todo carinhosamente de meu Deus. Isso é detalhe, gente. Eu fico vendo, às vezes uma pessoa acaba um namoro, não vem mais para a igreja, porque está com raiva de Deus. Colhe por causa de um pecado que cometeu, colhe as consequências por causa de um pecado que cometeu, e fica com raiva de Deus. Por favor, me poupe, não faz isso. Ele vai continuar sendo Deus, grandioso, majestoso e maravilhoso, e você vai cada vez mais se afundar. Com todo o empenho, olha que coisa linda, eu preparei materiais para o templo de Deus: ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, bronze, ferro, madeira, além das pedras de ônix e outras pedras para incrustação, pedras ornamentais de várias cores e todos os tipos, pedras preciosas. Versículo 3. Além disso, olha aqui. Olha que coisa linda. Primeiro ele reconhece que Deus escolheu o filho dele. Deus escolheu, não sou eu. Ponto, é decisão de Deus, acabou. Deixa de trauma. Agora eu vou para a psicóloga, porque eu fui defenestrado, eu não fui escolhido pelo meu pastor, eu vou fazer terapia, 10 anos de terapia para me recuperar. É de frescura e de besteira, rapaz. Não estou dizendo que ir para terapia, nem buscar psicologia é frescura. Eu estou dizendo que deixe de mimimi e de infantilidade para questões que Deus já decidiu. Deus decidiu, ponto. Tem coisa na vida da gente, pessoal, porta que se fecha, que você tem que olhar e dizer: Deus decidiu, acabou. Ainda que isso lhe traga vergonha, ainda que isso lhe traga dor, lhe traga perda, acabou. Deus escolheu meu filho Salomão,
ponto. Deus tirou isso de mim, ponto. Deus permitiu que eu perdesse isso, ponto. Deus me levou para o deserto tal, ponto, acabou. Agora, vai se mostrar como está o teu coração em relação a isso nas tuas atitudes. Primeiro, como ele se refere a Deus. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente nem fala com esse alguém. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente nem olha para esse alguém. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente dá um dislike no Instagram. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente se refere a esse alguém de maneira muito vaga. Davi não. Davi, quando vai se referir a Deus, é a primeira coisa: meu Deus. E aí a ação: e ele é o meu Deus e eu vou agir com todo o meu empenho para a construção do templo. Aí 3, além disso, aí lá vai outra característica: pelo zelo que tenho, ainda tinha zelo. O cara levou uma bordoada de Deus, um não de Deus, garrafal de Deus, não. Mas ele ainda continuou com zelo. Ele ainda continuou com o amor. Pelo zelo que tenho pelo templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus, da minha própria reserva pessoal de ouro, de prata, e uma generosidade pessoal. Davi poderia, para a construção do templo, ter pego o dinheiro do tesouro. É o famoso atirar com bala alheia. Papai, tem lá um projeto bacana na igreja, não sei o quê, me dá um dinheiro aí para eu doar lá para a igreja. Davi poderia, ele era rei. Ele era rei, estava em final de carreira. Já estava se aposentando, Davi aqui já estava numa idade avançada. Ele poderia tirar dinheiro do tesouro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? É o seguinte: a partir de hoje, decreto: tanto de ouro, tanto de prata, tanto do tesouro vão ser destinados, como os governos fazem, né? Gosta de tirar com a balha alheia, porque entenda uma coisa: governo não produz renda não, gente. Entenda uma coisa: porque o prefeito me deu isso, porque Lula me deu aquilo, Bolsonaro me deu aquilo lá. Ei, governo não produz dinheiro não. Todo o dinheiro que o político, o deputado, porque o deputado fulano de tal trouxe uma emenda, fica tudo... É uns abestalhados, aquilo é dinheiro do povo. Aquilo é dinheiro de emenda. O governo não produz dinheiro. Eu quero ver tirar do bolsinho dele. Aí eu quero ver. Eu quero ver político tirar do bolsinho dele para ajudar pobre. Aí eu quero ver. Já percebeu? O decreto. Davi podia ter assinado o decreto. A partir de hoje, tanto do tesouro vai ser destinado para a construção do templo. Nananina não. Olha o que é um homem íntegro. Da minha riqueza pessoal, eu vou doar para a construção do templo. Estão entendendo por que esse cara aqui é um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Vocês estão vendo que não é à toa que Davi tem esse título? Agora me responda uma coisa: quem aqui quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Dá um glória a Deus aí, vai. Então vai anotando aqui. Vai anotando e aprendendo esses princípios aqui extraordinários com Davizão. Porque o cara era tampa, viu? Verso 4. 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata refinada para o revestimento das paredes e dos edifícios. Versículo 5. E para o trabalho em ouro e prata, e para todo o trabalho a ser feito pelos artesãos, agora quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor. Antes do verso 5, deixa eu dizer uma coisa para você. Resumindo essa quantidade toda de ouro e prata, sabe quanto foi que Davi deu só em ouro? Sabe quanto foi? Quando se converte as 100 e tantas toneladas que Davi deu em ouro, hoje, sabe quanto é que isso significa? 32 bilhões de reais. Se você multiplicar a grama hoje, que está uns 300 e pouco, uma grama de ouro, 300 e pouco, Davi deu mais de 100 toneladas. Mais de 30 bilhões. Ele praticamente deu toda a riqueza dele para a construção do templo. Para a construção de um templo que ele recebeu um não garrafal de Deus.
Isso para quem é vaidoso, isso para quem é orgulhoso, isso... Porque, gente, eu até entendo a vaidade e o orgulho, não é que eu entendo, é na dinâmica humana, você agir com Deus, agir com o próximo, com um amigo, o cara te humilhou, tá, é até natural, se entende, né? Você tem amor próprio, aquela coisa toda, mas Deus te humilhou diante do povo. Porque se você ler o capítulo anterior, versículo 28, você vai ver que Deus disse a todo o povo: Davi não vai construir o meu templo. Não. E esse cara age dessa maneira. Aí depois que ele faz isso, no verso 5, ele diz assim: para o trabalho de ouro e prata, tal. Aí, agora, quem está disposto a consagrar-se ao Senhor? Ei, espera aí. O texto está falando de doação para a construção de um templo. E Davi traz aqui a ideia de consagrar-se. O que tem a ver? Primeiro ele faz um discurso para o pessoal, dizendo que, ao povo, que Deus escolheu Salomão, mas que ele daria da riqueza dele para a construção do templo. Aí agora ele está dizendo: agora que eu faço isso, eu dou o exemplo, quem deseja se consagrar ao Senhor? Rapaz, Davi está dando uma aula. Não é o Davi que enfrentou Golias não, tá? O garotinho. É o mesmo Davi que enfrentou Golias. Mas não é o garotinho não. Esse Davi aqui já é um Davi sábio. Já é um Davi idoso. Ele, quando ele olha para uma dedicação de oferta, e aqui, gente, por favor, não vamos apenas concentrar na questão material, mas em qualquer dedicação ao Senhor. Davi está nos ensinando que toda e qualquer entrega que nós fazemos a Deus, do nosso dinheiro, do nosso tempo, dos nossos talentos, do nosso dom, toda a entrega que nós fazemos a Deus, Davi está nos ensinando que isso significa consagração. Vocês que acabaram de dizimar e ofertar, vocês se consagraram a Deus. Você que está segurando a câmerazinha aí, cadê meus filhinhos e minhas filhinhas? Vocês estão se consagrando a Deus. Vocês que estão aí, do outro lado aí das máquinas, vocês estão se consagrando a Deus. Você aqui, que está servindo para o pessoal, em última instância, você está se consagrando a Deus. É isso que Davi nos ensina. Quem aqui, ele não diz quem quer doar ao Senhor para a prática, para a construção do templo. Quem aqui quer se consagrar a Deus? Sabe o que Davi está querendo ensinar para nós? Aproveitemos todas as oportunidades que nós tivermos para qualquer coisa e qualquer obra que glorifique o nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém bem alto? Porque isso significa que você é dele e cada vez mais se consagra a ele. Quando você, namoradinha, diz não ao sexo antes do casamento, você está doando a sua sexualidade a Deus. Você está dizendo: Senhor, adolescente e jovem, me escuta aqui. E muito coroa também. Amostradinho. Quando você diz não, você está entregando a sua sexualidade a Ele, portanto você está se consagrando a Ele. Isso é consagração. Quando nós damos a Deus qualquer coisa, nós estamos, na verdade, nos consagrando a Ele. Quando a gente diz não, gente, para ser santo, em toda e qualquer circunstância da nossa vida, a gente está se consagrando ao Senhor. Amém? Aí versículo 6. Então, é bom, né? Pregar verso a verso, é a maneira que eu gosto. É a forma para mim que eu acho mais completa, assim. As outras são muito legais também, mas assim, é a minha preferida.
Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.100, os oficiais pelo trabalho, olha o termo, doaram. Na sua Bíblia está como aí? Como é que está a sua Bíblia aí? Ofertaram. Na minha tem consagraram-se. No hebraico, no original, o sentido é consagrar-se. Talvez a sua versão possa estar ofertar, mas o hebraico no original, o sentido é de consagrar-se. Aqui a minha tradução diz: pelo trabalho do rei. Então os chefes se consagraram voluntariamente. Outro princípio que Davi nos ensina: não podemos fazer nada para Deus à força. Não devemos e podemos fazer nada para Deus com discurso de medo, nem com discurso de ódio. Davi era rei, tinha poder da caneta. A partir de hoje está decretado: 10% de todo e qualquer cidadão judeu vai ter que vir para a construção do templo. Davi fez isso? Essa é a diferença do comunismo para o cristianismo. Preste atenção. Independente de discurso ideológico, para os miolo furado. Não, comunismo tem tudo a ver com cristianismo. Mas meu filho, você não estuda. Pode estudar comunismo, cristianismo não. Comunismo tira a força, o Estado tira a força, né? De 100 o Estado tira, né, para ele, fica com 90 para a sua liderança e dá 10 para o coitado dos pobres. É assim que o comunismo funciona. No cristianismo não. No cristianismo o ato de dar e de entregar é voluntário. Dá quem quer. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo a diferença? E aqui está o maior exemplo. Davi, vou repetir, Davi tinha o poder da caneta de dizer: a partir de hoje, baixa aí, chamava o ministro da fazenda: ei, decreta aí a partir de hoje. Davi fez isso? Não. Davi deu da riqueza pessoal dele e chamou o povo para dar como gente? Voluntariamente. Ei, pastor que sobe em púlpito para arrancar, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção, gente, o bom de pregar a verdade, ainda que você se chateie, é o seguinte: não fica com raiva do mensageiro não, tá? Nem fica com raiva do carteiro, eu estou só passando a mensagem. Se você acha que o que eu estou falando está sendo incoerente com o que está escrito, no final você me procura e me falar comigo. Mas eu, pelo menos a minha racionalidade está entendendo que eu estou sendo coerente com o que eu estou dizendo, né? Ou seja, a gente precisa entender que, escuta, você chegar numa igreja, num púlpito, e o pastor começar a dizer: se você não dizimar, você vai para o inferno. Se você não dizimar, o gafanhoto vai acabar com a tua vida. Se você não dizimar, você vai ver a tragédia. Agora tem mais: se você doar, se você se entregar, se você fizer a sua oferta no altar, Deus vai fazer multiplicar. E essa conversa tem de monte. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Amém, gente? Davi não veio com discurso de medo. Ele tinha poder. Nosso Deus escuta em Jerusalém, Israel. Nosso Deus é Deus poderoso que nos trouxe até aqui. E Ele me mandou uma mensagem. E eu tive uma visão, uma inspiração. E observe que todas essas marmotas espiritual de pastor por aí enrolão tem visão. Por quê? Porque quando tem visão, meu filho, foge disso aqui, Quando tu começar a ver gente dizendo que tem muita visão, arregala os teus ouvidos e vai para as escrituras. As aparições que tem em lugares do mundo de determinadas figuras religiosas. Meu filho, eu quero saber se está aqui. Não, porque eu tive uma visão e o anjo me falou que a partir de hoje a igreja tem que pagar tanto e depositar tanto. Isso está assim, de bolo no meio das igrejas evangélicas. Não é assim que Davi fez. Davi, ele se levantou e disse: ei, Deus não me escolheu. Olha a humildade. Ele não me escolheu, mas eu vou dar da minha riqueza pessoal. E vou dar o máximo que eu posso. E é tanto. E eu queria convidar vocês a estarem comigo nessa jornada, de maneira voluntária. Quem está comigo?
Aí todo mundo, eu. Aí foi aquela loucura e todo mundo foi com ele. Isso é Bíblia, amém, irmão? Vocês podem aplaudir o Senhor por causa disso? Porque isso é evangelho, isso é Bíblia. E não invenção humana e marmota de pastor, de partido, de político, do que quer que seja. Vamos conhecer a Escritura, que é a melhor coisa que a gente faz. Por isso que é bom verso a verso. Não fica pedra sobre pedra. Verso 7. Eles deram para o serviço do templo de Deus 175. Gente, olha o que o povo levantou. 175 toneladas de ouro. Levantaram mais 30 bi. Davi forçou alguma coisa aqui? Davi veio com algum discurso de medo, de ódio, de raiva e de perseguição? 340 toneladas de prata, 590 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Olha a generosidade por causa de um coração dedicado exclusivamente à causa de Deus. Versículo 8. Qualquer um que possuía pedras, escuta, preciosas, qualquer um que possuía pedras preciosas, as entregavas para o tesouro do templo do Senhor, sob os cuidados de Gelei, o Gersonita. Eu não sei se vocês sabem, gente. Rapidamente, eu acho que o pastor Sérgio contou essa história. Acho não, ele contou porque eu ouvi a mensagem. Na construção de tudo isso que vocês estão vendo aqui, principalmente da nossa terra. Não, a construção da nossa terra. Ele foi o primeiro a se levantar, a dar carro. Minha avó lá em casa, uma joia que tinha, deu a joia. Eu estava com Carol no culto, não esqueço nunca. Liso, batendo as bielas. Estudante, gente. Aí eu lembro na época, eu tinha uns trocados, eu acho que eu tinha, sei lá, R$1.500. Isso em 2002. De um dinheiro que eu tinha juntado, eu acho que uns 3 anos, dando aula particular. Porque é o seguinte, chame do que você quiser, mas quando eu passei no vestibular, eu olhei para meu pai e disse, a partir de hoje, eu não aceito mais R$1 do senhor. A partir de hoje, eu vou, não quero nada. A partir de hoje eu vou conseguir com o meu esforço e com o meu trabalho. Isso foi desceu quanto meio, assim, era ou não era, nego? Não era assim não? Carol, e tinha uma coisa, viu? Rapaz, pastor, o senhor é chato mesmo, viu? Carol ganhava a mesadazinha dela, a gente saía para lanchar, não botava a mão no bolso também não. E quando o senhor não tinha, pastor, para comer, não comia. Mas não deixava ela botar a mão no bolso para comer. Ei, ô abençoada, tu saí com um caba. Na hora de pagar a conta, ele fingir que está olhando para as estrelas para contemplar a glória do Senhor. Tu presta atenção, vê se. Que quando casar, é como diz minha esposa, quando casa piora 1.000.000 de vezes. Está aí um conselho da minha esposa, esse é milenar. Quando às vezes o povo vem conversar com ela, né, namorado, né, porque vendo sinais, né, porque entenda, toda personalidade dá sinais. Escuta, toda personalidade dá sinais. Sinais de violência, sinais de agressão, sinais de desrespeito. Dá sinais. Só que o negócio é que a paixão cega, não é não? Oh, não, calma. Ele estava de cabeça quente. Cabeça quente? Ele está dando um sinal grave. Aí, vai aqui um recado para todas vocês, tá? E todos vocês, homens também. Está namorando? Já identificou alguns sinais? Multiplica por 1000 no casamento. Minha esposa diz isso. Está certa mesmo. Multiplica por 1000. Aí onde é que eu estava? Aí estava, né? Aí pastor Sérgio lançou o projeto Cidade Viva, ele foi o primeiro, foi dando o carro que ele tinha, e um dando aquilo, outro dando aquilo outro. Eu olhei para a Carol e disse, Carol, meu Deus, liso. Eu passei minha vida não, né? Os 3 anos que eu estava no 3º ano do curso de Direito, dando aula para juntei tudo, Carol, para a gente casar. R$1.500, isso. Juntei para a gente casar, meu Deus do céu. E o Espírito dizendo, dá. Eu digo, mas não pode ser só uma parte não, Jesus. Dá tudo. Eu não contei conversa, homem. Era dinheiro demais para mim, viu? Em 2002, R$1.500, dando minhas aulinhas, ganhando R$20 a hora. Eu cobrava R$20 a hora.
R$ 20 a hora aula, de aula particular. Não contei conversa. Quando o pastor Sérgio lançou o projeto, e aquele movimento todo, o Espírito falou no meu coração: dê, e não se preocupe com o resto não. Eu tinha uma caixa de som no meu carro, até hoje o pastor Sérgio fala dessa história. Eu gostava muito de ouvir rock, tinha uns alto-falantes, 2 alto-falantes 18 na mala do meu carro, gigante. E eu vendo a igreja sofrendo, rapaz, com a caixa de som. Vocês estão achando que a nossa estrutura é essa aqui? É? Ah, você está muito enganado, meu filho. Nós éramos uma comunidade de 150 pessoas, que o ministro de louvor, nós cantávamos com a mão no microfone e outra na caixinha, e outra no negócio para ajeitar, porque era a Marizia, o Ferrugem, comia as peças, ficava, de repente, parava o microfone no meio do louvor. Pastor Sérgio, como a gente não tinha voluntário, ele cantava, ele pregava, ele dava aula de escola bíblica, ele recepcionava na entrada, ele recepcionava na saída. Eu costumo dizer hoje, quando eu olho para ele, eu digo: pastor, eu digo com muito orgulho, mas o Senhor é um homem de muitas cicatrizes, porque eu tenho acompanhado ele nesses 20 anos, muitas, e eu tenho visto como ele fez de tudo. Ele só não se fez de tapete para deitar ali na frente. Todos os ministérios no início ele participou, todos, de tudo. Eu lembro das lutas dele com Samara, com os filhos, de tudo, e ele sempre firme. Versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas. Como, gente? Que ofertas? Como eram as ofertas? Como eram as ofertas, pessoal? Está aí, não está? Voluntárias. Pois deram como, gente? De coração ao Senhor. E o rei Davi também assim encheu-se de alegria. Não adianta, gente. O pastor pode enganar aí fora você com discurso de medo, com que Deus vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. A sua doação pode... Você pode eventualmente fazer uma doação para querer agradar o teu pastor. Escuta, acontece às vezes isso. O cara vai fazer para querer agradar o pastor, para querer estar junto do pastor, da rodinha do pastor, coisa nesse sentido. Deixa eu dizer uma coisa, para a gente alinhar o coraçãozinho da gente. A gente não está aqui para brincadeira. E nem isso aqui é um partido político, nem uma aglomeração de pessoas que visam algum tipo de poder humano. Isso aqui é uma assembleia solene, escolhida antes da fundação do mundo por Deus, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para o cumprimento do seu glorioso propósito, que é levar o nome de Jesus Cristo a toda a nação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O rei aqui, digno de honra, de glória, de atenção, de majestade, nessa igreja e em qualquer outra na face da terra, é um só: Deus. É um só Deus. Não brinque de igreja, não brinque de igreja, não brinque em igreja, e não brinque para a igreja. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é obra de homens, é obra de Deus. Amém, irmãos? A gente pode estar aqui, não estou vendo nada extraordinário não, mas o Espírito Santo está aqui, ó. O Espírito Santo, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei o quê? Presente. Jesus Cristo está reunido e presente nessa reunião, recebendo toda a honra, toda a glória e toda a adoração pelos séculos dos séculos. Portanto, não vamos brincar de ser crente. Não vamos brincar. Porque o Rei da Glória, só a Ele merece atenção, dedicação e louvor. É por isso que Jesus ensina: o que tua mão direita der, que a esquerda não veja. Por quê? Porque o Rei... Alguém está vendo Jesus aqui? Não. Eu não estou vendo. Mas eu sinto.
Amém? Eu não estou vendo, mas eu sinto a presença do Espírito Santo. Então, o que eu faço com a direita e mostro com a esquerda, eu estou querendo, na verdade, não é glorificar a Deus, não. É glorificar o papaizinho aqui, ó. Para que vocês olhem para o papaizinho e digam: oh, que homem bom, que pastor legal, que pastor bonzinho, que pastor maravilhoso. Amém, gente? Vamos lá. Versículo 10. Vamos terminar. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teus, Senhor, são a grandeza, o poder, depois de ver, né, a maravilha que Deus tinha feito. Porque quem foi que tocou o coração do povo, gente? Quem foi? Foi Deus. Então ele começou a louvar a Deus. Teus, Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que possamos contribuir-te tão generosamente como fizemos? Escuta, rapaz, uma coisa é isso ser dito por uma pessoa comum. Outra coisa é isso ser dito por um rei, no auge da sua popularidade, no auge da sua majestade, no auge da sua riqueza. É de arrepiar, gente. Eu não sei você, mas eu estou aqui arrepiado dos pés à cabeça. Eu não vou dizer os cabelos não, porque não tem, mas a cabeça. Aí ele diz assim: quem sou eu? Quem está dizendo isso, gente? Quem está dizendo isso? O rei Davi, no auge da sua grandeza. Mas quem? Para que possamos contribuir tão generosamente. Olha outra resposta para a gente guardar no nosso coração. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Meu Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor por causa disso aí? Pode? Hein? É o Senhor. Tudo vem de ti. Davi estava dizendo assim: Jesus, os 30 bilhões só de ouro que eu doei, só de ouro, foi o Senhor que me deu, não é meu. Os mais 30 bilhões que o povo levantou, também foi o Senhor que deu. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de onde, gente? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo, fala para a pessoa que está do teu lado, tudo de bom que eu tenho e que você tem, vem do Senhor. Aí verso 15, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como todos os nossos antepassados. Os nossos dias na terra, já chama a banda, chega a banda. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Senhor, nosso Deus, até o 17, toda essa abundância que preparamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que tu sondas os corações, e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi o que, gente? Espontâneo. Quem está dizendo aqui, quem levou um não desse tamanho de Jeová, tá? Tudo o que dei foi espontâneo e com integridade de coração. Não tenho nenhuma mágoa, Jesus, nenhuma mágoa para com o Senhor, porque os teus juízos são perfeitos. Os meus olhos aqui na terra podem não contemplar o templo
que vai ser construído para ti. Mas meu coração se tranquiliza em saber que na eternidade eu vou estar pessoalmente com o Senhor, face a face. Oh glória! Oh glória! Podem estar fazendo injustiça com você, podem estar traindo você, podem estar fazendo mal com você. Uma coisa é certa: Deus, além de ter poder para transformar esse mal em bênção, ainda nos garante que estará conosco por toda a eternidade, face a face. Toda lágrima será enxuta, toda dor ganhará significado. Entenda a importância da perseverança. O fato de, ainda que você não tenha resposta hoje, entenda, dê o seu melhor para Deus. Dedique-se a Ele com integridade de coração. Deixe de rancor, deixe de raiva. A mensagem de hoje, o Espírito Santo está falando isso aqui, ó. Larga esse desejo de vingança, larga esse desejo de retribuição. Para com isso. Deus é o teu galardoador. Faz o teu melhor, glorifica o nome dEle e deixa o resto nas mãos dEle também. Tudo o que dei foi espontâneo e com integridade de coração. E agora vi com alegria como o teu povo que aqui está tem contribuído voluntariamente. Que Deus abençoe o nosso dia de hoje com a sua santa palavra. A igreja diz amém.